E se eu dissesse que a maioria dos seus problemas não é causada pelo que acontece com você, mas pela forma como você reage? Talvez alguém tenha dito algo que feriu seu orgulho. Talvez uma mensagem tenha sido ignorada. Talvez uma pessoa tenha criticado seu trabalho, questionado suas escolhas ou tratado você com indiferença. O acontecimento durou alguns segundos, mas dentro da sua mente ele continuou acontecendo durante horas. Você repetiu a conversa, imaginou respostas melhores, criou discussões que nunca aconteceram, tentou entender o que a outra pessoa realmente quis dizer, e sem perceber, entregou sua paz a alguém que talvez nem estivesse mais pensando em você. É assim que muitas pessoas vivem. Elas acordam tranquilas, mas basta uma palavra errada, um comentário, uma notícia ruim ou um pequeno imprevisto para que todo o equilíbrio desapareça. Passam os dias sendo controladas por críticas, frustrações, atrasos, opiniões alheias e acontecimentos que não podem mudar. Elas acreditam que estão reagindo ao mundo, mas na verdade estão sendo comandadas por ele. Os estoicos descobriram um princípio capaz de manter a mente firme mesmo em meio ao caos. Um princípio tão simples que pode parecer óbvio, mas tão difícil de praticar que poucas pessoas conseguem transformá-lo em uma forma de vida. Você não controla tudo o que acontece, mas pode aprender a controlar o que acontece dentro de você depois que algo acontece. Hoje você vai entender por que reagir a tudo está destruindo silenciosamente sua energia. Vai descobrir por que sua mente busca respostas impulsivas. Vai conhecer um dos ensinamentos mais poderosos de Epicteto. E principalmente vai aprender a criar um espaço entre aquilo que acontece e aquilo que você decide fazer. Porque a verdadeira força não está em responder mais alto, não está em vencer todas as discussões, não está em provar que você está certo. A verdadeira força está em não permitir que qualquer pessoa ou acontecimento tenha acesso imediato à sua paz. O preço de reagir a tudo. Imagine que você está dirigindo e alguém fecha o seu carro. Durante alguns segundos você sente a raiva subir, seu corpo fica tenso, sua respiração muda. Você começa a reclamar, acelera o veículo e pensa em perseguir o motorista para demonstrar sua indignação. O outro carro segue seu caminho. Talvez o motorista nem tenha percebido o que fez, mas você continua carregando aquela raiva. Chega ao trabalho irritado, responde mal a alguém que não tinha nada a ver com a situação, perde a concentração, revive mentalmente o acontecimento. Tudo começou com alguns segundos no trânsito, mas a sua reação permitiu que aquele momento controlasse várias horas do seu dia. Agora pense em uma crítica recebida nas redes sociais. 100 pessoas elogiam seu trabalho. Uma pessoa deixa um comentário negativo. Qual comentário permanece na sua mente? Quase sempre o negativo. Você lê novamente, visita o perfil da pessoa, pensa em responder. Escreve uma resposta, apaga, escreve outra e, mesmo sem perceber, transforma um desconhecido em responsável pelo seu estado emocional. Esse é o custo de reagir a tudo. Você entrega seu tempo, sua atenção, sua energia e sua paz. Cada reação impulsiva representa uma transferência de poder. Quando alguém consegue alterar seu estado emocional com apenas uma frase, essa pessoa passa a controlar uma parte de você. Quando uma crítica destrói seu dia, você não está apenas ouvindo uma opinião, está entregando a quem criticou você o poder de decidir como você vai se sentir. Quando uma provocação obriga você a responder, o provocador não está acompanhando seu comportamento, ele está dirigindo seu comportamento. E quanto mais previsível for a sua reação, mais fácil será controlar você. A pessoa sabe exatamente qual palavra usar, sabe qual assunto mencionar, sabe onde está sua ferida, e basta tocar naquele ponto para transformar sua serenidade em caos. Talvez você chame isso de sinceridade, talvez diga que não leva desaforo para casa, talvez acredite que responder imediatamente demonstra força, mas muitas vezes a reação rápida não é força, é falta de domínio. Qualquer pessoa consegue gritar, qualquer pessoa consegue insultar, qualquer pessoa consegue responder quando está dominada pela raiva. O difícil é permanecer consciente quando todas as emoções pedem uma reação. O difícil é olhar para a própria irritação e dizer: eu sei que você está aqui, mas você não vai decidir por mim. Existe uma diferença enorme entre sentir e obedecer ao sentimento. Você pode sentir raiva sem se transformar em raiva,
Pode sentir medo sem permitir que o medo escolha seu caminho. Pode sentir vontade de responder sem transformar essa vontade em ação. A emoção pode bater à porta, mas você não é obrigado a convidá-la para comandar a casa. O problema não está em sentir. O problema começa quando cada sentimento recebe autoridade para definir o que você fará em seguida. Quantas decisões você tomou em momentos de raiva e depois se arrependeu? Quantas palavras gostaria de retirar? Quantos relacionamentos foram destruídos por respostas dadas em poucos segundos? Quantas oportunidades foram perdidas porque você preferiu proteger seu orgulho em vez de proteger seu futuro? Uma reação pode durar alguns segundos. As consequências podem permanecer durante anos. Uma mensagem impulsiva pode encerrar uma relação. Uma resposta agressiva pode prejudicar sua reputação. Uma decisão tomada no auge da emoção pode destruir algo que levou muito tempo para ser construído. Por isso, a pessoa que reage a tudo vive cansada. Ela está sempre em estado de defesa, sempre procurando ameaças, sempre tentando interpretar olhares, palavras e silêncios. Ela não vive apenas os acontecimentos reais, vive também todas as possibilidades que sua mente cria. Por que ele falou daquele jeito? Por que ela não respondeu? Será que estão falando sobre mim? Será que estão tentando me desrespeitar? Será que pensam que sou fraco? A mente começa a lutar contra inimigos que talvez nem existam. E mesmo quando não existe uma ameaça real, o corpo reage como se estivesse diante de uma. Esse estado constante de reação transforma pequenas dificuldades em grandes batalhas. Um atraso se torna uma ofensa. Uma crítica se torna uma humilhação. Uma discordância se torna uma guerra. Um silêncio se torna uma rejeição. Mas nem tudo merece sua resposta. Nem tudo merece sua energia. E principalmente nem tudo merece entrar na parte mais profunda da sua mente. Por que reagimos tão rapidamente? Para aprender a controlar uma reação, primeiro é necessário compreender por que ela acontece. Sua mente não foi construída apenas para buscar felicidade. Ela também foi moldada para identificar ameaças e proteger você. Durante grande parte da história humana, reagir rapidamente poderia significar a diferença entre sobreviver e morrer. Um ruído entre as árvores poderia indicar um predador. Um movimento inesperado poderia representar perigo. Não havia tempo para analisar calmamente cada detalhe. O corpo precisava se preparar antes que a mente tivesse certeza. Mesmo que o mundo tenha mudado, parte desse mecanismo continua funcionando. Hoje, o predador pode não estar escondido entre as árvores. Pode estar em uma mensagem, em uma crítica, em um olhar, em uma opinião contrária à sua. Quando alguma situação é percebida como uma ameaça, respostas automáticas podem surgir antes da reflexão consciente. O corpo fica em alerta, o coração acelera, a musculatura se contrai, a atenção se concentra no problema. Nesse momento, pensar com clareza se torna mais difícil. Você deixa de observar a situação como ela é e começa a observá-la através da emoção. Se está com raiva, enxerga desrespeito. Se está com medo, enxerga perigo. Se está inseguro, enxerga rejeição. Se está ressentido, enxerga intenção negativa. A emoção não apenas influencia sua resposta, ela também altera sua interpretação. Duas pessoas podem enfrentar exatamente a mesma situação e reagir de maneiras completamente diferentes. Uma recebe uma crítica e pensa, talvez exista algo útil nisso. A outra pensa, estão tentando me humilhar. A situação é semelhante, mas o significado atribuído a ela é diferente, e é o significado muito mais do que o acontecimento que produz a reação. Considere alguém que não responde sua mensagem. Você não sabe por que a pessoa não respondeu. Talvez esteja trabalhando, talvez esteja dormindo, talvez esteja enfrentando um problema, talvez tenha visto a mensagem e esquecido. Mas a mente não gosta de espaços vazios. Quando não possui uma explicação, ela cria uma. Ela está me ignorando. Eu fiz alguma coisa errada. Ela não se importa comigo. Está tentando mostrar que não sou importante. A partir de uma informação incompleta, sua mente constrói uma história. Depois, seu corpo reage à história, como se ela fosse um fato. Você sente ansiedade, raiva, insegurança. Talvez envie várias mensagens. Talvez cobre uma resposta. Talvez diga algo agressivo. Horas depois, descobre que a pessoa apenas estava ocupada. O sofrimento não nasceu do silêncio. Nasceu da interpretação que você colocou sobre ele.
É por isso que controlar as reações não significa apenas controlar as ações. Significa aprender a questionar as histórias que sua mente cria. Antes de responder, pergunte: eu sei realmente o que aconteceu ou estou preenchendo as partes que não conheço? Isso é um fato ou apenas uma interpretação? Essa pessoa está realmente me atacando ou meu orgulho está se sentindo ameaçado? Estou respondendo à situação presente ou a uma ferida antiga? Muitas reações intensas não pertencem completamente ao presente. Elas carregam experiências passadas. A pessoa não respondeu sua mensagem e você se lembra de todas as vezes em que se sentiu abandonado. Alguém criticou seu trabalho e você revive todas as ocasiões em que fizeram você se sentir incapaz. Uma pessoa discordou de você e sua mente interpretou aquilo como uma tentativa de diminuir seu valor. O acontecimento atual apenas tocou em algo que já estava dentro de você. É por isso que algumas palavras parecem ter tanto poder. Elas não criam a ferida, apenas encontram uma ferida que ainda não cicatrizou. Conhecer isso não torna você fraco, torna você consciente, porque aquilo que permanece inconsciente controla seu comportamento, mas aquilo que você consegue observar pode começar a ser transformado. O ensinamento de Epicteto. Epicteto conhecia profundamente a falta de controle. Ele nasceu escravizado no Império Romano e viveu durante uma época em que muitas decisões sobre sua própria existência estavam nas mãos de outras pessoas. Mais tarde conquistou a liberdade e se tornou um dos grandes professores do estoicismo. Seu ensinamento central começa com uma distinção simples. Existem coisas que dependem de nós e existem coisas que não dependem de nós, dependem de você, seus julgamentos, suas escolhas, seus valores, suas atitudes, a forma como decide responder. Não dependem completamente de você. A opinião das pessoas, o comportamento dos outros, o passado, o clima, a economia, os resultados finais, a aprovação, a rejeição, a fama, a duração da vida. Grande parte do sofrimento humano nasce da tentativa de controlar o segundo grupo enquanto se negligencia o primeiro. Você tenta controlar o que as pessoas pensam, tenta controlar como elas tratam você, tenta controlar se reconhecerão seus esforços, tenta controlar se permanecerão ao seu lado. Ao mesmo tempo, deixe suas próprias escolhas sem direção. Epicteto não ensinava passividade. Ele não dizia que você deveria aceitar a injustiça sem agir, não dizia que deveria permitir que as pessoas ultrapassassem seus limites. O estoicismo não é uma filosofia de fraqueza, é uma filosofia de precisão. Você age onde sua ação tem poder. E deixa de desperdiçar energia tentando dominar aquilo que nunca esteve totalmente sob seu comando. Você pode conversar com alguém, mas não pode obrigar essa pessoa a compreender. Pode apresentar seus argumentos, mas não pode controlar a conclusão do outro. Pode fazer um excelente trabalho, mas não pode garantir que todos reconhecerão seu valor. Pode amar alguém sinceramente, mas não pode obrigar essa pessoa a permanecer. Pode cuidar do corpo, mas não pode garantir que nunca ficará doente. Pode planejar o futuro, mas não pode impedir todos os imprevistos. Essa verdade pode parecer dura, mas também é libertadora, porque você percebe que não precisa mais carregar o peso de controlar o mundo inteiro. Seu trabalho não é controlar todas as circunstâncias. Seu trabalho é governar a si mesmo dentro das circunstâncias. É isso que significa assumir responsabilidade sem assumir uma falsa onipotência. Você não é responsável por tudo o que acontece, mas é responsável pela maneira como escolhe lidar com o que aconteceu. Quando alguém critica você, existem duas partes. A crítica pertence a outra pessoa. Sua avaliação da crítica pertence a você. Quando alguém rejeita você, existem duas partes. A escolha da pessoa pertence a ela. A decisão de transformar essa rejeição em uma sentença sobre seu valor pertence a você. Quando algo não sai como planejado, existem duas partes. O resultado pode estar fora do seu controle. A forma como você prossegue continua sendo sua responsabilidade. A paz começa quando essa divisão se torna clara. Antes de reagir, pergunte: essa parte depende de mim? Caso dependa, haja com coragem. Caso não dependa, aceite, sem transformar resistência em sofrimento adicional. Pense em uma discussão. A outra pessoa levanta a voz.
Você não controla o tom dela, mas controla se vai responder no mesmo nível. Ela tenta provocar você. Você não controla a intenção dela, mas controla se permitirá que essa intenção determine seu comportamento. Ela distorce suas palavras. Você pode corrigir uma vez. Depois disso, não pode obrigá-la a ser justa. Quando você entende isso, para de entrar em todas as batalhas, não porque se tornou covarde, mas porque começou a escolher onde sua energia será usada. Pessoas impulsivas lutam contra tudo. Pessoas sábias selecionam suas guerras. Existem discussões que você vence quando fala, outras quando se retira, e algumas são vencidas no momento em que você decide não participar. O intervalo entre o estímulo e a resposta. Imagine alguém pressionando um botão e obtendo sempre a mesma reação. Critica você, você se defende, ignora você, você implora por atenção, provoca você, você explode, discorda de você, você tenta convencer. Esse padrão torna você previsível. E tudo que é previsível pode ser manipulado. Criar um intervalo entre o estímulo e a resposta quebra esse padrão. Esse intervalo pode durar apenas alguns segundos. Mas dentro desses segundos existe liberdade. É o momento em que você deixa de ser apenas uma reação automática e volta a ser alguém capaz de escolher. Quando sentir a emoção crescendo, não tente fingir que ela não existe, reconheça. Estou sentindo raiva. Estou me sentindo ameaçado. Meu orgulho foi ferido. Estou com medo de ser rejeitado. Nomear uma emoção cria uma pequena distância entre você e aquilo que sente, em vez de dizer eu sou uma pessoa furiosa. Diga, existe raiva dentro de mim neste momento. A primeira frase transforma a emoção em identidade. A segunda reconhece que ela é um estado temporário. Você não é a raiva. Você está percebendo a raiva. E tudo que pode ser percebido não precisa assumir o controle. Depois de reconhecer a emoção, observe o corpo. Onde ela aparece? Na mandíbula, no peito, no estômago, nos ombros, na respiração. Emoções não existem apenas nos pensamentos, elas se manifestam fisicamente. Quando você percebe o corpo, interrompe parte da história mental e volta ao momento presente. Respire lentamente, não como uma tentativa mágica de eliminar o problema, mas como uma mensagem ao seu próprio sistema. Não preciso agir imediatamente. Nem toda pergunta precisa ser respondida agora. Nem toda mensagem precisa receber uma resposta instantânea. Nem toda crítica precisa de defesa, nem toda provocação exige presença. Você pode dizer: vou pensar sobre isso. Conversamos quando estivermos mais tranquilos. Não vou continuar essa discussão nesse tom. Preciso de alguns minutos. Essas frases não demonstram fraqueza. Demonstram que você não permitirá que o estado emocional do outro defina o seu. A pausa também protege você de um erro comum: confundir urgência emocional com urgência real. Quando estamos irritados, sentimos que precisamos responder imediatamente. Mas essa sensação não significa que exista uma necessidade real. É apenas a emoção tentando transformar vontade em obrigação. Você pensa, preciso dizer isso agora. Mas na maioria das vezes não precisa, pode esperar 10 minutos, uma hora, uma noite. Muitas mensagens que parecem necessárias durante a raiva se tornam claramente inúteis depois que a emoção diminui. A frase que parecia perfeita perde o sentido. A acusação que parecia justa revela exageros. A decisão que parecia definitiva passa a parecer precipitada. Por isso, uma das formas mais simples de autocontrole é adiar decisões quando a mente está dominada por uma emoção intensa. Não termine relacionamentos no auge da raiva. Não abandone projetos durante um momento de frustração. Não faça promessas quando estiver eufórico. Não envie mensagem quando sua intenção principal for ferir. Não tome decisões permanentes para aliviar emoções temporárias. A pausa não significa que você nunca responderá. Significa que sua resposta será escolhida, não arrancada de você. 4 perguntas antes de reagir. Sempre que sentir vontade de responder impulsivamente, faça 4 perguntas. Primeira pergunta: isso realmente merece minha energia? Nem tudo que chama sua atenção merece recebê-la. Uma provocação pode ser apenas uma tentativa de arrastar você para o estado emocional de outra pessoa. Alguém está irritado e quer que você também fique. Alguém está inseguro e tenta diminuir você. Alguém está frustrado e procura um lugar para descarregar.
Quando você reage automaticamente, aceita carregar algo que não começou dentro de você. Pergunte: quero mesmo levar isso comigo durante as próximas horas? Porque esse é o verdadeiro custo. Responder pode levar alguns segundos, mas a perturbação pode acompanhar você durante o restante do dia. Segunda pergunta: estou reagindo ao fato ou à minha interpretação? Separe o que realmente aconteceu da história que sua mente criou. Fato: a pessoa demorou para responder. Interpretação: ela não me respeita. Fato: meu trabalho recebeu uma crítica. Interpretação: sou um fracasso. Fato: alguém discordou de mim. Interpretação: estão tentando me humilhar. Quando fatos e interpretações se misturam, você começa a tratar hipóteses como certezas. Terceira pergunta: o que depende de mim agora? Talvez você não controle a situação, mas sempre existe alguma parte sob sua responsabilidade. Você controla o tom de voz. Controla se vai permanecer ou se retirar. Controla se fará uma pergunta antes de acusar. Controla se responderá hoje ou amanhã. Controla se continuará alimentando mentalmente o acontecimento. Essa pergunta traz sua atenção de volta ao lugar onde existe poder real. Quarta pergunta: qual atitude respeitaria a pessoa que desejo me tornar? Não pergunte apenas o que tenho vontade de fazer. Pergunte o que a minha melhor versão faria. A vontade do momento pode pedir vingança. Sua melhor versão pode escolher dignidade. O impulso pode pedir uma resposta agressiva. Sua melhor versão pode colocar limites sem perder o controle. A insegurança pode pedir que você implore por atenção. Sua melhor versão pode reconhecer que não precisa perseguir quem escolheu se afastar. Toda reação constrói sua identidade. Cada vez que você responde com consciência, fortalece o autocontrole. Cada vez que obedece cegamente ao impulso, fortalece o hábito da impulsividade. Você se torna aquilo que pratica repetidamente. O exercício do silêncio consciente. Durante as próximas 24 horas, pratique o silêncio consciente. Isso não significa ignorar todas as pessoas, não significa aceitar desrespeito, não significa fugir de conversas importantes, significa não responder enquanto sua principal intenção for descarregar uma emoção. Quando algo incomodar você, siga estes 5 passos. Primeiro, pare, não escreva, não fale, não tome decisões. Segundo, respire lentamente 5 vezes. Observe o ar entrando e saindo, sinta os pés tocando o chão, volte ao corpo. Terceiro, nomeie o que está sentindo. Isso é raiva, isso é medo, isso é vergonha, isso é insegurança. Quarto, identifique o que depende de você. Talvez não possa mudar o que aconteceu, mas pode escolher a próxima atitude. Quinto, escolha uma resposta que não produza arrependimento amanhã. Essa última parte é essencial. Pergunte: quando eu acordar amanhã, vou me orgulhar dessa resposta? Isso resolverá o problema ou apenas espalhará minha dor? Estou buscando uma solução ou tentando punir alguém? Minha resposta representa meus valores ou apenas meu estado emocional? Caso ainda não saiba o que fazer, permaneça em silêncio. Você não perde poder quando espera. Muitas vezes, recupera o poder que a emoção estava prestes a retirar. O silêncio consciente é diferente do silêncio usado como manipulação. Não é um castigo, não é uma forma de obrigar alguém a procurar você. Não é um jogo de orgulho. É uma proteção temporária para impedir que a emoção fale em seu lugar. Depois que a mente estiver mais clara, você pode conversar, pode colocar limites. Pode dizer que algo feriu você, pode encerrar uma relação, pode tomar uma decisão firme, mas fará isso conscientemente, sem precisar gritar, sem humilhar, sem destruir a própria dignidade. Pessoas verdadeiramente fortes não precisam transformar toda decisão em espetáculo. Elas podem dizer não com calma, podem ir embora sem anunciar vingança, podem estabelecer limites sem insultar, podem discordar sem odiar. Podem sofrer sem usar a dor como licença para ferir. O que acontece quando você para de reagir? Quando você deixa de reagir a tudo, algumas pessoas podem estranhar, especialmente aquelas que estavam acostumadas a controlar seu comportamento. Quem provocava você e recebia uma explosão talvez aumente a provocação. Quem ignorava você e recebia várias mensagens talvez prolongue o silêncio. Quem ultrapassava seus limites contando com sua culpa talvez tente fazer você se sentir egoísta
Isso acontece porque o antigo padrão está deixando de funcionar. A pessoa pressiona o mesmo botão, mas a reação não aparece. Nesse momento, você percebe algo importante. Muitas relações eram sustentadas pela previsibilidade das suas emoções. Você sempre cedia, sempre se explicava, sempre corria atrás, sempre tentava resolver, sempre se defendia, sempre aceitava participar da discussão. Quando para de fazer isso, recupera partes de si mesmo que estavam espalhadas nas mãos dos outros. Sua energia volta, sua atenção volta, seu respeito próprio volta. Você começa a compreender que paz não significa ausência de problemas, significa presença de domínio interior. O mundo continuará sendo imprevisível, pessoas continuarão decepcionando você, planos continuarão falhando, críticas continuarão existindo, haverá dias difíceis. A diferença é que nem todo acontecimento terá permissão para entrar e destruir o que existe dentro de você. É possível viver no meio do caos sem transformar o caos em moradia. É possível escutar uma ofensa sem permitir que ela se torne sua identidade. É possível enfrentar uma rejeição sem concluir que você não possui valor. É possível perder uma discussão sem perder a dignidade. É possível não controlar o resultado e ainda controlar a conduta. Essa é a liberdade ensinada pelos estoicos. Não a liberdade de fazer tudo o que deseja, mas a liberdade de não ser escravo de cada desejo, medo, impulso e provocação. Durante as próximas 24 horas, observe todas as vezes em que sentir vontade de reagir imediatamente. Não precisa se tornar uma pessoa completamente diferente em um único dia. Apenas observe. Perceba quando seu corpo fica tenso. Perceba quando surge a vontade de responder. Perceba quando sua mente começa a construir histórias. E antes de agir, faça uma pausa. Talvez sejam 5 segundos, talvez sejam 5 minutos, talvez você precise esperar até o dia seguinte. Pergunte: isso depende de mim? Isso merece minha energia? Estou respondendo ao fato ou à interpretação? Qual atitude respeita a pessoa que desejo me tornar? Durante essas 24 horas, não tente vencer nenhuma discussão desnecessária. Não responda a provocações feitas apenas para retirar você do equilíbrio. Não envie mensagens enquanto estiver dominado pela raiva. Não tome decisões importantes no auge da emoção. Observe o que acontece quando você deixa de ser previsível. Observe a quantidade de conflitos que desaparece quando você não os alimenta. Observe como algumas pessoas perdem o poder sobre você quando sua paz deixa de estar disponível para qualquer provocação. E principalmente, observe como você se sente ao terminar o dia sem carregar arrependimentos produzidos por alguns segundos de impulso. Você não precisa controlar o mundo para encontrar paz. Não precisa convencer todas as pessoas. Não precisa corrigir todas as opiniões. Não precisa responder a todas as críticas. Não precisa participar de todas as batalhas. Existe uma parte da vida que nunca estará sob seu comando: os acontecimentos, os resultados, as opiniões, as escolhas dos outros. Mas existe outra parte que nenhuma pessoa pode retirar de você sem sua permissão. Sua resposta. É nesse espaço que sua liberdade começa. Talvez você não consiga impedir que alguém tente ferir você, mas pode impedir que essa pessoa determine quem você se tornará depois disso. Talvez não consiga impedir uma perda, mas pode decidir se a dor ensinará, destruirá ou fortalecerá você. Talvez não consiga impedir o caos exterior, mas pode deixar de permitir que ele governe seu interior. A próxima vez que alguém provocar você, lembre-se: a pessoa pode controlar as palavras que diz, mas não precisa controlar aquilo que você fará com elas. A próxima vez que um plano falhar, lembre-se: você não controla completamente os resultados, mas ainda controla sua coragem para continuar. A próxima vez que sentir a raiva crescer, não tente fingir que não sente nada, apenas diga a si mesmo: eu sinto isso, mas não preciso obedecer. Essa frase pode evitar discussões, pode proteger relacionamentos, pode preservar oportunidades, pode salvar sua reputação e, em alguns momentos, pode salvar sua paz interior. Não reagir a tudo não significa se tornar frio, significa se tornar livre, livre da necessidade de provar, livre da obrigação de responder, livre da prisão da opinião alheia, livre para escolher com consciência quem você será, mesmo quando o mundo tentar escolher por você. Durante as próximas 24 horas, pratique, pare, observe, respire, escolha.
Porque a maior vitória não acontece quando você derrota alguém em uma discussão. A maior vitória acontece quando aquilo que antes controlava você já não consegue mais retirar sua paz. Caso este conteúdo tenha ajudado você, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários. Eu escolho não reagir. Escrever essa frase não é apenas uma forma de participar, é um compromisso com a pessoa que você está começando a construir. Uma pessoa que não é dominada pelo caos. Uma pessoa que não entrega sua energia a qualquer provocação. Uma pessoa que sente profundamente, mas escolhe conscientemente. Uma mente inabalável não nasce pronta, ela é construída. Uma pausa, uma escolha e uma reação consciente de cada vez.